Mais uma vez, a questão palestina vira um ponto super importante de tensão por conta da disputa entre a Jihad Islâmica e, claro, o Estado de Israel. Temos também uma relação muito conflituosa nesse momento entre China e Estados Unidos pela questão de Taiwan, inclusive com rompimento de relações super importantes, até climáticas, feita entre os dois países, e Erdogan se reúne com Putin. Por incrível que pareça, não é para tratar da guerra na Ucrânia. Se você quer entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda, beleza? Claro, pessoal, para quem não sabe ainda, eu sou candidato a deputado estadual, não posso fazer campanha ainda, mas se você quer saber um pouco mais sobre as minhas ideias, você apoia o que eu falo, gosta de mim ou quer saber um pouco mais sobre mim também, me segue no Instagram que isso vai ser super importante para eu conseguir me comunicar de maneira bem eficiente com vocês. Tamo junto? Seu apoio vai ser super importante para mim, tá bom? Então bora lá pro vídeo, ó. Seguinte, primeiro ponto que acho que merece bastante destaque, talvez o principal ponto da geopolítica de hoje, foi o conflito, mais uma vez reaquecido, da questão palestina. Eu não vou discutir aqui todos os primórdios da questão palestina, porque só para vocês terem uma noção, eu tenho uma aula, inclusive aqui no canal, quem quiser saber um pouco mais, você coloca Questão Palestina, Ricardo Marcílio. É uma aula de 1 hora, ou seja, a questão palestina ela é bastante longa, tá? Mas pegando para os tempos mais atuais, a gente divide a Palestina em Israel, território ali do povo judeu, e a Cisjordânia, que é uma área controlada por Israel, mas ocupada pelos árabes, e a faixa de Gaza, que também é ocupada pelos árabes, que a gente chama de palestinos, que é um pouco mais independente de fato, não pertence ao Estado de Israel, já pertenceu, mas Israel abriu mão, deu a independência, mas claro, é cercado militarmente, não tem relações diplomáticas com vários países, porque a principal liderança local é o Hamas, que não é considerado um grupo reconhecido pelos outros países, um governo reconhecido, porque é um grupo terrorista, não posso falar aqui no YouTube essa palavra, né? Então, mais ou menos, essa é a figura da situação da Palestina. Só que não temos só o Hamas com essa vertente. Existem outros grupos ali, né, que também não gostam de Israel e tal. Dessa vez, o que aconteceu? Israel, na Cisjordânia, capturou a liderança de um grupo chamado de Jihad Islâmica, que também tem como princípio a destruição do Estado de Israel, tá? Para vocês terem uma noção, a Jihad Islâmica, fundada em 1982 e com apoio do Irã, guarda esse país porque ele vai ser super importante para as consequências do nosso vídeo aqui, tem o princípio de ser mais radical que o Hamas, que ano passado, acho que vocês se lembram, né? Do Iron Dome, aquele proteção dos mísseis que vinham da faixa de Gaza e tal, aquilo foi feito pelo Hamas. A Jihad Islâmica tem uma característica um pouco mais radical. Como foi capturada essa liderança na Cisjordânia, mas a Jihad Islâmica está principalmente concentrada na faixa de Gaza, a Jihad Islâmica começou a fazer uma série de ameaças contra o Estado de Israel. A gente vai atacar hospitais, vai atacar escolas, áreas civis e tal. Inclusive, algumas áreas nos últimos dias, elas ficaram até sobre toque de recolher, pelo possível ataque e tal. Israel, com a mediação do Egito, falou, ô Jihad Islâmica, e aí, vocês vão parar de ameaçar? Se vocês não pararem, a gente vai retaliar vocês e tal. No final das contas, nem o Egito conseguiu mediar a situação, a Jihad Islâmica continuou fazendo as ameaças e o Estado de Israel começou a sua ofensiva contra a faixa de Gaza. Só que a gente sabe, galera, grande parte ali desses grupos, eles fazem como se fosse uma espécie de escudo humano. Inclusive a própria Ucrânia hoje, Zelensky ficou pé da vida com isso, hein? A Anistia Internacional, só um entre aspas, né? A Anistia Internacional falou que o Zelensky está colocando tropas, áreas militares próximas de civis, para condenar os russos. Zelensky ficou pé da vida e falou que não faz isso. Quem faz isso são os russos. Mas enfim, voltando aqui, né? Então você pega a Jihad Islâmica, o Hamas, grande parte das bases deles ficam em hospitais, próximos de escola. E aí as imagens que circulam na internet são imagens, galera, que, de novo, né? É muito difícil eu como aqui analista, professor de geografia e geopolítica, fala isso com uma certa imparcialidade, com certo distanciamento. Você tem imagens, por exemplo, de crianças feridas, crianças que não tem nada a ver com o conflito, galera, e são utilizados como escudos humanos por esses grupos, percebe? E aí a responsabilidade, até pela potência, pela força, por ser esse país desenvolvido que cai sobre Israel, percebe? Israel atualmente está numa situação muito complicada. Porque, por conta desses ataques que Israel está fazendo à Jihad Islâmica, todos os outros grupos que cercam Israel, que não gostam de Israel, a gente tem o Hezbollah no Líbano, por exemplo, o próprio Hamas e o Fatah na faixa de Gaza, o Irã, que é um grande financiador da Jihad Islâmica desde o seu início,
e recentemente anunciou com seu próprio presidente que tem capacidade bélico-nuclear para desenvolver armamentos aí, e óbvio, a principal ameaça ao Irã hoje é o Estado de Israel. Israel morre de medo que o Irã realmente desenvolva suas armas, que o Irã faça novamente o acordo com os Estados Unidos, com a Europa. Então Israel está cercado militarmente por praticamente todos os lados. É um Estado hebreu, né, um Estado judeu cercado ali por a grande maioria de Estados árabes, que não reconhecem como legítimo o movimento de criação do Estado de Israel, que não reconhece como legítimo o movimento sionista do século XIX a favor do Estado de Israel, e querem a destruição do Estado, percebe? Então, muito possivelmente, o Hamas já mandou nota de repúdio, o Hezbollah já mandou nota de repúdio, o Irã já mandou nota de repúdio, e uma série de grupos devem, nas próximas horas ou nos próximos dias, atacar o Estado de Israel, que, claro, é muito mais poderoso que esses grupos. Só que também tem uma certa responsabilidade maior, até pelo grau de desenvolvimento e por ser uma nação reconhecida, um Estado reconhecido pela comunidade internacional. Lembrando que Israel também não está no momento político muito adequado. Renúncia de primeiro-ministro, dificuldade de montar uma coalizão no parlamento para formar um governo. Os próximos dias vão ser bem tensos na questão geopolítica da Palestina. Hoje tivemos também uma reunião entre o Putin e o Erdogan, presidente da Rússia e o presidente da Turquia. Por incrível que pareça, não foi uma relação direta sobre a questão da Ucrânia. Não discutiram a guerra na Ucrânia. A Turquia já foi super importante, mediando a situação, mediando a reunião e tal. Inclusive, a Turquia teve uma importância recente, porque foi ela que conseguiu mediar a situação para que a Ucrânia, que já está fazendo isso, voltasse a exportar os seus grãos pelo porto de Odessa, para reduzir o preço dos alimentos e tentar controlar um pouco mais a inflação pelo mundo. Só que essa reunião, embora a Rússia tenha dado uma certa cutucadinha, falou assim, ainda bem, hein, Turquia, porque o gasoduto que está levando grande parte do gás para a Europa hoje é um gasoduto que vem da Turquia. Aí o Putin falou, tá vendo, Turquia, ainda bem que vocês têm esse gasoduto, porque vocês pegam gás de mim e exportam para os europeus. Ou seja, os europeus estão acabando utilizando também o gás que vem da Rússia indiretamente, né? Então deu uma cutucadinha e tal, mas não foi o tema central da conversa. O tema central está principalmente relacionado a uma aproximação comercial. Olha que importante, né? A Rússia, sendo bloqueada, sancionada, está tentando fazer acordo com uma série de países. O Sergei Lavrov fez uma visita à África recentemente, até comentei no vídeo com vocês, passando por uma série de países e fechando alianças econômicas, e a Turquia, que é membro da OTAN, mas está fazendo meio campo desde o início da guerra, agradando os russos e agradando a OTAN, agradando a China e agradando a União Europeia, vai fechar esse acordo com Putin, tá? Outro ponto que foi discutido é a respeito da possível incursão da Turquia na Síria. Lembrando que a Turquia não gosta do Bashar al-Assad e reclama que a Síria tem muitos curdos, inclusive o movimento do PKK. A Turquia ameaça fazer como se fosse uma espécie de um raio de 150 quilômetros no interior da Síria e, claro, para desestabilizar o governo do Bashar al-Assad. Só que a Rússia é aliada do Bashar al-Assad e sabe que uma desestabilização da Síria pode, inclusive, fortalecer movimentos mais extremos, como o Estado Islâmico. Estado Islâmico que pode contaminar alguns movimentos separatistas muçulmanos que existem na Rússia. Entende como é complicada a geopolítica? Então a Rússia está tentando convencer a Turquia a não fazer uma incursão na Síria, enquanto a Turquia alega que precisa eliminar os curdos e coisa que valha. Minha opinião, vai acabar sobrando para o elo mais fraco, que são os curdos. Irã, Rússia e Turquia muito possivelmente vão atacar essa população. E para finalizar, mais relacionado à questão entre China e Taiwan, a China hoje fez uma série de sobrevoos, alguns mísseis pela primeira vez passaram por cima do território de Taiwan, depois de ontem ter invadido a zona econômica exclusiva do Japão, inclusive, que soltou nota de repúdio. Os Estados Unidos manteve o seu porta-aviões próximo ali da região, o porta-aviões Reagan, mas hoje a China ela aumentou ainda mais as punições, as sanções. Anunciou sanções a Nancy Pelosi e anunciou também que vai romper uma série de relações diplomáticas com os Estados Unidos. Porque são rivais geopolíticos? São, mas são dependentes economicamente. Por exemplo, eles têm acordos militares de alto nível, de troca de equipamentos, tecnologias. Tem, por exemplo, acordos ambientais. Estou falando do maior e do segundo maior emissor de gás carbônico para a atmosfera. E os Estados Unidos, desde a volta do Biden, voltou para o Acordo de Paris. Eles tinham fechado uma aliança mútua. Muito possivelmente, isso vai ser desfeito.
Será que a China, além dessas retaliações geopolíticas, desses sobrevoos, exercícios militares, vai para cima de Taiwan? O que você pensa? Deixa aí nos comentários. Se vocês gostaram do vídeo, já deixa seu like e se inscreve no canal. Me siga no Instagram, super importante. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.